Oi, eu sou o Rodrigo Furukawa e junto com Pedro Dannecker a gente vai apresentar o projeto 1 de modelagem e simulação do mundo físico. O projeto gira em torno da construção de um modelo que consiga representar de forma efetiva a variação da população ao longo do tempo, tendo como importantes objetivos estimar a população de 1900 e 2019, comparado a dados que já temos, por estarmos em 2020, fazer uma previsão razoável para 2050, comparado a outras pesquisas já feitas por órgãos mais importantes, mostrar o comportamento dessa população ao longo do prazo e descobrir quando essa população chegará a um limite que não pode ser ultrapassado fisicamente. Nessa, consideramos 98% desse limite, uma vez que ela nunca vai alcançar esse extremo. Aqui embaixo a gente tem dois gráficos mostrados por locais de pesquisa que já são bastante importantes. Esses gráficos são da população com base no tempo passado. Aqui podemos ver duas partes importantes do projeto: o diagrama de estoques e fluxos e a equação a diferenças. O diagrama representa a população do Japão como estoque e sua variação ao longo dos anos, com saída no fluxo que varia com base na equação F, que depende das constantes alfa e do suporte. Já a entrada varia com um fluxo que só depende de alfa. As igualdades abaixo mostram como se pode calcular a variação ao longo dos anos e o valor das constantes, que mostraremos como foram descobertas. Além de tudo, ambos os fluxos variam com base no estoque de um ano anterior. Assim, a gente pode calcular essa equação a diferenças, que está mostrada como P de um ano seguinte é variado com base na população do ano, mais 0,0793, que seria alfa, vezes a população, menos 0,0793, novamente o alfa, multiplicado pelo quadrado da população e dividido pela reta suporte, que é 127.770.000, e essa função é toda baseada em ser um modelo logístico, que diremos mais a seguinte o porquê de escolhermos esse modelo. Nesse slide mostraremos como foi calculado o índice alfa. Primeiro, coletamos os dados da população japonesa de 1950 a 1980. Com isso, criamos um gráfico da população total em relação ao aumento dessa população com o passar dos anos, assim criando o gráfico 1. Com pesquisa sobre a história do Japão, descobrimos que o primeiro decaimento e ascensão devem ser desconsiderados por fatores externos que serão explicados mais à frente. Assim, conseguimos traçar uma reta sobre o que sobrou. Com sua equação, conseguimos o seu coeficiente angular, ou seja, o alfa. Agora, mostraremos sobre a reta suporte, o índice ETSI. Ele se refere ao máximo que uma população pode chegar decorrente dos recursos que um país possui. Para descobri-lo, é necessário fazer um educated guess, uma estimativa baseada nos dados que possuímos, e com isso, calcular previsões para as populações para os anos seguintes, usando a equação a diferenças, mostrada no slide anterior, e considerar o S mais próximo à realidade quando chegarmos ao valor próximo dos dados reais. Aqui na direita temos uma tabela que mostra a população calculada com o nosso S que foi chutado e a população real, bastante similar, não é? Por fim, vamos mostrar o porquê da escolha do modelo logístico em relação aos que tínhamos em nossa disposição. Com os dados e previsões que obtivemos anteriormente, criamos um gráfico novamente da população por seu aumento. Assim, observando algo bastante similar à parte de descida do gráfico em vermelho, que representa como deve ser um gráfico base de ΔP por P, uma parábola que cruza os eixos S e 0. Assim, podemos, além de validar que nosso modelo está conforme esperado, garantir que o modelo logístico se pareça mais adequado na situação do Japão. O Japão é um dos principais países do mundo, com uma vasta história e tradição, além de participação em guerras. Os danos que o país sofreu por causa da Segunda Guerra Mundial resultaram em um crescimento populacional fora do comum, e por isso não podemos levá-lo em consideração na montagem do gráfico. Entre 1955 e 1960, o crescimento populacional apresentou quedas, devido principalmente à depressão econômica derivada dos danos da Segunda Guerra e dos esforços governamentais de controle populacional, como a Campanha Nacional de Planejamento Familiar. Já na década de 1960, o Japão recuperou-se economicamente, apresentando crescimentos gerais em média de 10% ao ano e as exportações aumentavam em média 15% ao ano. Devido a esse rápido crescimento, junto com o desenvolvimento da economia do consumidor e do plano de duplicação de renda, que reafirmava a responsabilidade do governo com o bem-estar social, tivemos um grande aumento do crescimento populacional japonês. Nesse slide, temos o resultado do nosso modelo, que está em azul, em comparação com o de um site de pesquisa e análise, que está em vermelho. Pode-se ver que até o ano de 2020,
em que temos dados concretos, nosso modelo ficou muito próximo da população real. Por isso, a proximidade entre os modelos. Mas a previsão até 2050 teve uma grande diferença, explicada pelo fato de que o modelo do site teve mais iterações e variações levadas em conta. Após finalizar o modelo, chegamos às seguintes conclusões. O modelo é adequado tendo em vista a proximidade com os valores reais entre 1980 e 2019, como no ano de 2000, em que a taxa de erro foi de aproximadamente 2 milhões. A previsão para 2050 é razoável, mas com uma grande discrepância com o modelo comparado, principalmente devido à falta de mais iterações, como, por exemplo, envelhecimento da população e futuras migrações. Ambas poderiam refinar nosso modelo. A capacidade de suporte é atingida em 1999, e o comportamento previsto é de se estabilizar ao longo do tempo. Obrigado por assistir.